Hoje a gente não terá um tema específico do Evangelho, vai ser um tema de uma história de um autor desconhecido, mas ela traz bastante, é bem simples, mas traz bastantes ensinamentos. Então ela fala assim: aprenda a cultivar as sementes que estão dentro de você. Um homem muito rico dizia que com seu dinheiro podia comprar tudo, até mesmo a felicidade. Um dia, andando pela rua, deparou-se com um estabelecimento que se chamava Loja de Deus. Na porta estava escrito: vendemos amor, esperança, paz, etc. O homem entrou na loja e viu jarras de amor, pacotes de esperança, vidros de fé, caixas de perdão, enfim, todo tipo de graça e sabedoria. Foi logo pedindo de tudo. Quero muito amor, perdão em abundância, muita fé, felicidade para mim e para minha família. Então o anjo que atendia no balcão foi selecionando, separando e condicionando tudo num pequeno embrulho, que coube na palma da mão do comprador. Decepcionado, ele disse para o anjo: eu pedi tudo em grande quantidade, pois tenho muito dinheiro. O anjo, sorrindo, respondeu: tudo que o Senhor pediu está aí e é de graça. É possível que minhas encomendas estejam todas aqui? Perguntou admirado o homem. Sim, estão. Na loja de Deus não vendemos frutos, apenas damos sementes, respondeu com paciência o anjo. A felicidade, a paz, o amor estão dentro de cada um de nós em forma de sementes. Cabe a cada um de nós cultivá-las. É mais ou menos o que a gente estava falando, né, gente? É importante nós entendermos uma coisa, que esse texto ele está provocando esse tipo de reflexão na gente. Quando a gente sai em busca de virtudes, de paz, de felicidade, de alegria, é porque a gente está vivendo o oposto. A gente não tem isso em nossas vidas. Não é isso? Pelo contrário, existe uma carência. E a gente sofre pela falta dessas coisas. Não é isso? E aí o que a gente faz? Qual é a atitude comum? Eu sofro demais com o meu orgulho. Eu sou muito orgulhoso. Isso tem sido um problema para mim, isso tem sido um motivo de tanto sofrimento na minha vida, eu não quero mais ser orgulhoso. Aí você toma a decisão errada de querer lutar contra o próprio orgulho. Então você estabelece o orgulho como seu inimigo. Aí você se coloca atrás de uma trincheira contra você mesmo. No momento em que você fica tenso, preocupado, vigilante, observando suas ações, para quando você for ter qualquer acesso de orgulho, você, naquele momento, neutralizar isso. Você, não posso ter isso, não posso ter aquilo. Acontece que, quando a gente pensa em determinada coisa, a gente fortalece essa coisa. A gente dá vida a essa coisa. E essa coisa torna-se o quê? Uma característica cada vez mais forte do nosso ser. Em função da atenção que a gente dá para aquilo, da importância que a gente dá para aquilo, do respeito que a gente tem por aquilo, em função do entendimento equivocado de que aquilo tem essa força toda e que nós estamos aqui para lutar, para enfrentar. Então, nós somos, desde que viemos ao mundo, preparados para a luta. Nós somos preparados para o combate. Eu tenho que combater, eu tenho que lutar, eu tenho que isso e que aquilo. Então, nós somos instigados ao combate. Só que não se trata de lutar contra aspectos negativos do teu ser. Não é essa a solução. Você tem que desenvolver, aí sim, usar energia para desenvolver aspectos positivos. Em vez de focar no teu orgulho,
em ficar lutando contra esse teu orgulho, em pensar nele o tempo todo, porque ele é a razão do teu sofrimento. Concentre-se na humildade e desenvolva a humildade. Em vez de focar nos seus medos, desenvolva a tua coragem. Entenda o que é a coragem, o que motiva o sentimento de coragem. Em vez de focar na sua descrença, foque na sua fé, na confiança. Em vez de focarmos, a gente sofre por causa disso, a gente vive à procura de ajuda, de psicólogos, de psiquiatras, de remédio, de antidepressivos, porque a gente vive muito triste. Trabalhe a alegria. A alegria é uma virtude. A humildade é uma virtude. A coragem é uma virtude. Então nós temos que focar em desenvolver as virtudes. Que esses vícios mentais, eles desaparecem, eles perdem força. É igual a história dos 2 lobos. Vocês conhecem? É bem manjada, vai, gente. Já ouviram? Quem não ouviu aqui? Não ouviu? Nossa, isso é manjadíssimo. Hã? Do índio, gente, do índio que vivia, sabe, alternando a personalidade. Uma hora ele estava efusivo, alegre, daqui a pouco ele estava depressivo, triste, agressivo. Daqui a pouco ele estava alegre de novo, né? Parecia que ele tinha, sei lá, algum transtorno terrível. Ele era o índio bipolar. E aí, o cacique chamou ele para conversar. Vem cá, garoto, o que acontece com você? Tem hora que você está alegre, tranquilo, pacífico, daqui a pouco você está agressivo, violento, triste. Falou, sabe o que acontece? É que eu tenho 2 lobos dentro de mim. Eu tenho um lobo pacífico, calmo, tranquilo, e que eu me acomodo muito bem com ele, fico tranquilo, mas eu tenho um outro lobo, por outro lado, eu tenho outro lobo agressivo, violento, vaidoso, orgulhoso, que não leva desaforo para casa e que está cheio de ódio, cheio de raiva, intempestivo. E eles vivem em luta dentro de mim. Eu não sei quem vai vencer. O que o cacique falou? Aquele que você alimentar. Vai vencer aquele que você alimentar. Não é isso? Então, nós não temos que alimentar as coisas ruins. Nós temos que alimentar as coisas boas, gente. E como é que a gente alimenta as coisas boas? Ora, se eu fiz alguma coisa errada, se eu descontrolei, eu tento consertar aquilo, eu tento me desculpar, eu tento principalmente me perdoar, porque os erros fazem parte do nosso processo de crescimento. Nós temos que aprender a nos perdoar, né? Tem um filósofo que ele dizia o seguinte: erre, porque só quem erra aprende. Se você acerta, você está só confirmando o que você já sabe. Você não está aprendendo nada. Então, a gente precisa errar mesmo. Errar faz parte do nosso processo de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizagem, da melhoria do nosso ser. Só que a gente não sabe lidar com o erro, que quando a gente erra, nós somos os maiores, um juiz, né? Absolutamente terrível. Então, a gente passa a nos julgar, a nos condenar, a nos tratar com desdém, perde totalmente o apreço por si mesmo, o carinho por si mesmo, o amor próprio vai embora. Então, nada mais funciona quando você não se aceita, quando você não se ama, quando você não sabe se perdoar, quando você não percebe que o erro faz parte de um processo teu natural de crescimento, de aprendizado. Imagina uma criança. A criança, ela sai do nada andando? Não, né? Como é que acontece o processo? Ela não tem que cair, levantar, depois engatinhar, depois ela cai, depois ela se levanta e assim vai. Daqui a pouco ela tem aquela firmeza. Não é assim? Imagine se ela ficasse se culpando porque caiu, se ela ficasse transformando, sabe, criando um processo interno de desabono,
sabe? Porque eu sou mesmo um imbecil, onde já se viu, não consigo ficar em pé. Não existe esse diálogo. A natureza, ela funciona de uma forma perfeita. A hora que entra a mente humana, a hora que entra o raciocínio, a hora que a gente começa a racionalizar as coisas, é que a gente cria os problemas. Então, os problemas são criados por nós a partir da maneira como a gente processa a experiência da vida, como a gente processa as informações externas, os eventos, aquilo que é natural que a gente passe, os altos e baixos. A gente se transforma, sem perceber, no maior problema para nós mesmos. Você cria uma série de problemas e depois passa a vida inteira tentando resolver aquilo. Aquilo que você mesmo criou. Em função de péssimas escolhas. Em função de um olhar equivocado para si mesmo. Em função de uma dificuldade que você tem de compreender que você é parte de um todo. Você é parte de um ecossistema. Você não é um único. Você não tem que ser nada mais do que você já é. O grande problema nosso é que a gente não está satisfeito com o que a gente é. A gente não gosta do que a gente é. Então a gente projeta um outro ser na nossa imaginação e fica perseguindo aquilo. Isso cria uma desconexão entre a tua realidade e as tuas expectativas. Você perde o chão. Você perde a conexão com o que você é, com a tua realidade, com o que existe de extremamente poderoso dentro de você, para criar a identificação com um falso eu, que você tenta realizar, que você busca. É isso que a psicologia chama de ego. É um construto mental de alguém que não existe, de alguém que é resultado de tudo aquilo que você foi colocando, sabe, elementos, construindo um ser perfeito que você nunca vai alcançar. Isso é uma ilusão. Então, essa reconciliação consigo mesma, ela faz parte do processo de mudança, de transformação e de melhoria do nosso ser. Eu não sei o que vocês fizeram na vida de vocês, os erros que vocês cometeram, as atrocidades, os crimes, pouco importa. Pouco importa. O que importa é como é que vocês vão olhar para isso. De que forma vocês vão olhar para esse passado, para essa pessoa que está aí dentro de vocês, para esses conteúdos do passado que estão carregados de importância, de combustíveis emocionais, de revolta, de ódio, sabe? De indignação, de culpa. Você sabe o que é culpa, gente? Eu já falei isso para vocês. Até o Zé Antônio estava falando sobre culpa na última palestra. Culpa não é nada mais, nada menos do que ódio de si mesmo. Quando você tem um sentimento de ódio por outra pessoa, é uma coisa horrível. Mas quando você tem um sentimento de ódio por você mesmo, é pior ainda. Então, isso cria o quê? Cria um desastre energético no teu ser. Muda o teu padrão vibracional. Faz com que você baixe esse padrão de tal forma que você fica vibrando numa faixa pesada, numa frequência pesada, e como tudo é energia no universo, essa frequência pesada, ela vai criar sintonia com o quê? Com outras frequências pesadas. Então, você acaba atraindo para a tua vida doença, dificuldade financeira, pessoas que não prestam, pessoas para te machucar, situações difíceis, solidão, tudo que está nessa faixa. E a companhia de entidades, espíritos, que também estão nessa faixa. Não pensa que nessa faixa vocês vão ter a companhia de Francisco de Assis, né? Santo Agostinho, que bom Santo Agostinho, eu tô sentindo, não vai, eles não conseguem, porque eles estão lá, você está aqui. Deixa eu até colocar a mão aqui para os outros. Eles estão lá e você está aqui.
Eles não conseguem baixar o padrão energético deles para ficar igual a você. Mas você pode subir. E ficou igual a eles. E o caminho para subir, dessa subida, dessa escada de Jacó aí, esse caminho passa por uma série de coisas que envolve a desconstrução de tudo aquilo que está desorganizado dentro da gente, das culpas, dos remorsos, daquele ódio que a gente guarda, sabe? Daquelas coisas que a gente não aceita, das crenças equivocadas. Por incrível que pareça, há pessoas que acreditam na violência como solução para tudo. Vocês sabem disso. Há pessoas que a única resposta emocional possível é sempre uma resposta violenta. O que acontece com essas pessoas? Acabam sendo violentadas, de uma forma ou de outra. Porque, gente, é assim. Não, você não vai colher, você não vai plantar abacaxi e colher maçã. Se você plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. A natureza não vai mudar. Existem princípios na natureza que são imutáveis, que servem a todos. Para todo mundo é assim. Assim como Jesus dizia que Deus faz chover sobre os justos e os injustos, faz o sol nascer para os bons e para os... Ele não disse isso? O que ele quis dizer? Ele está falando dos princípios da natureza. Os princípios da natureza existem para todos. Se eu subir do 15º andar do prédio e pular, o que vai acontecer comigo? Vou cair e vou morrer, não é isso? Eu vou cair e vou morrer sendo japonês, sendo preto, sendo gay, sendo branco, sendo mulher, sendo rico, sendo pobre, sendo pastor, sendo ladrão. Não importa o que eu sou, eu vou cair. Porque Deus organiza o planeta a partir de princípios que são gerais para todos. Então, como é que a gente se defende? E não é só a lei da gravidade, não, gente. Nós estamos cercados de princípios, de leis. A nossa vida é regida por leis. Deus não é uma pessoa, Deus é um sistema. O sistema está aí. É um sistema inteligente que funciona assim. Ou você entende e se ajusta a esse sistema, ou você vai continuar dando cabeçada, se jogando do prédio, caindo, se esborrachando. Então, nosso problema é de consciência, é a nossa ignorância, é a dificuldade que a gente tem de entender ainda os princípios que regem a nossa condição, a condição humana, porque ela é regida por princípios. E são princípios gerais para todos. Tá certo, gente?